Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. Trago atualizações para vocês do Mercadão da Bola do Tricolor e vamos ver a provável escalação do São Paulo para o jogo de hoje contra o Libertad pela Libertadores. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Preciso te atualizar agora sobre a situação de Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo desde que o Júlio Casares assumiu a presidência para o primeiro mandato, em janeiro de 2021. Belmonte, que é considerado um cara muito forte politicamente no São Paulo e o virtual candidato à reeleição do Júlio Casares em dezembro de 26. Vale a lembrança de que o Casares já se reelegeu uma vez e não pode concorrer de novo. Então, na teoria, tudo está sendo preparado para que o Belmonte suceda o Júlio Casares, até porque a oposição no São Paulo tem sido bastante fraca. Mas Belmonte tem enfrentado pressões internas que têm sobrado para o presidente Júlio Casares. Posso contar que integrantes da principal organizada do São Paulo, a Independente, não querem a continuidade do Carlos Belmonte. Isso afetaria ou afetará pouco o dia a dia do São Paulo. O Júlio Casares nem pensa na possibilidade de dispensar o Carlos Belmonte. O que pega contra ele é uma pressão interna de membros importantes do Conselho Deliberativo. Tudo porque numa reunião recente do Conselho de Administração, quando da apresentação dos números de 2024, existiram críticas pesadas de conselheiros ao trabalho feito no futebol da Barra Funda. Muitos gastos que contribuem para um déficit de quase 300 milhões de reais na temporada passada e a maior dívida da história do São Paulo em todos os tempos, 968 milhões de reais. Belmonte não gostou das reclamações e chegou a bater boca com conselheiros, o que causou ainda pior estrago, o aumento de um estrago à imagem do diretor de futebol. Júlio Casares certamente vai contemporizar, vai tentar levar essa história adiante sem grandes problemas, mas a continuar pela falta de resultados e com um desempenho financeiro ruim, é provável que o Belmonte perca a oportunidade de concorrer à presidência do São Paulo. São Paulo e Libertad, Libertad e São Paulo, resultado ruim do Alianza Lima, que venceu. E o Alianza Lima está na briga, o Talheres está fora, já perdeu de todo mundo. Mas agora o Alianza Lima é outro que está na disputa pela vaga. Pois é, Tironi, uma vitória heróica do Alianza, né? O Alianza abriu 2-0, 2 gols do Paulo Guerreiro, ele mesmo. Ele mesmo. Esse começou como titular, contra o São Paulo ele foi reserva. O Tadieres empatou, foi buscar o 2-2. Estava com um jogador a mais e o Alianza fez o gol com o Barcos, ele mesmo, aos 50 do segundo tempo, a vitória heróica que coloca aí o Alianza na briga, agora com 4 pontos. E o próximo jogo do Aliança é justamente contra o São Paulo no Peru, né? Por isso o empate do São Paulo com o Aliança foi um desastre, por deixar o adversário vivo, sabendo que a rodada 4, o São Paulo visitaria o Aliança antes de fazer as 2 partidas em casa contra Libertad e Tajeres. Então é como você falou, antes de entrar em campo contra o Libertad, o São Paulo ainda é o segundo pelos critérios de desempate, com 4 pontos. Mas ele só mantém a segunda colocação se ele pelo menos empatar com o Libertad no Paraguai, e é a missão primeira, né? Então o São Paulo, a sequência é Libertad, Paraguai, Aliança no Peru, Libertad no Morumbi e fechando o Talheres no Morumbi, né? Então, para vir para as 2 partidas, dependendo dele, e talvez ainda lutando pela primeira classificação, o São Paulo precisa pelo menos empatar no Paraguai nessa quarta-feira. Senão complica. Senão complica bem. Vai ter mais desfalque. Aliás, mais desfalque não. Tinha uma possibilidade de volta que não vai acontecer, do Arboleda. O Arboleda continua fora. Então, todo mundo que estava fora contra o Santos continua fora. Esse é o São Paulo que vai encarar o Libertad. Então, a zaga deve ter o Alan Franco de volta, né? Porque o jogo foi poupado ali no jogo contra o Santos. E talvez tenha o Luciano, mas nada muito além disso aí, né, Arnaldo? São 7 desfalques no total do São Paulo, né? O maior número da temporada. É a mesma lista de relacionados da partida contra o Santos, né? Já não tinha o Arboleda, com incômodo muscular. Só que não são 7 desfalques quaisquer, né? São 7 desfalques pesados, né? É isso. É a espinha dorsal do time, né? Arboleda. Aí os 2 primeiros volantes, Luiz Gustavo e Pablo.
O Oscar, o Lucas e o Caleri, só isso. E ainda tem o último desfalque, que é o Henrique do Carmo, tal, que Até ele. ficou, mas aí vem o Luca, né? Por isso que o Luca, do Sub-20, 17 anos, foi relacionado com o Santos e foi para o Paraguai também, para completar a lista de jogadores, né? A questão da primeira partida da Libertadores contra o Talleres, a vitória do São Paulo, o que deixa o São Paulo ainda numa condição favorável, porque ninguém jogou com o Talleres na Argentina também, tem isso, né? O Aliança ainda vai lá e o Libertad ainda vai lá, tem isso também, né? É que vai pegar o Talheres já com o pneu arriado, né? É uma diferença grande, né? Nenhum time gosta em casa ser o saco de pancada no Não, grupo. claro que não, né? Aí eu acho que o Talheres pode até roubar ponto, como mandante, né? O São Paulo não tem muita opção para esse jogo, né? Não tem muita alternativa com tantos desfalques, né? Acho que tem duas formas de jogar recentes, né? Com essa escassez total, que é jogar como tem sido a maioria das vezes fora de casa, é o meu palpite, né? Com aquela linha de 3 mais o Cédric, que às vezes ela vira a linha de 4, Cédric Ferrarese, ou tirar o Cédric ou o Ferrarese e colocar um ponta, o Lucas Ferreira. E aí jogar como jogou contra o Santos, por exemplo, né? Uhum, Mas aí é um time muito leve e baixo, né? Para jogar contra o Libertad. Ainda mais levando em consideração o seu palpite, também para mim faz sentido, que é o Alan Franco voltar no lugar do Sabino. O Sabino é muito melhor que o Alan Franco no jogo aéreo, né? Eu acho que isso tem que ser pesado também. Aí imagine que o Zubeldia esteja pensando nessas poucas possibilidades de troca. Então poderia ter a zaga sem Alan Franco com Sabino, Ferrarese e Juan. Poderia Mas aí ser. também ia dar uma boa sofrida na saída de bola, né? Sabino sai um pouco mais, mas... Eu acho que eu acho assim, curiosamente, né? O jogador do São Paulo que menos sabe sair jogando é o Arboleda, mas eu jamais abro mão dele. Eu acho que o Juan sai bem, Sim. o Sabino faz bem. Não, mas é que quando você tem uma Arboleda, normalmente você tem alguém que vai fazer muito bem. O Alan Franco faz bem. Então, eu acho que os outros zagueiros todos do São Paulo sabem sair jogando bem. Eu acho que a principal questão, mas não é sair jogando, é defender bem. Disso. Não, né? é que eu tô falando assim, se você abre mão de um zagueiro que sai bem, tudo bem, você não vai ter o Arboleda que não sai bem. Você fica muito sem saída de bola. E daí você vai sofrer. É isso que eu quero dizer. Sim, o que eu acho é que talvez o Zubeldia tenha que levar em consideração o momento do Alan Franco e a boa resposta do Sabino contra o Santos. Né? O Sabino marcou com o Juan um atacante que é muito bom no jogo aéreo, que é o Tiquinho. Né? Uhum. Marcou bem. Mas tem um monte de detalhe, né, Tironi? Tem a questão da língua, do Alan Franco está descansado para jogar esse jogo. Sim. Enfim, eu acho que você ganha de um lado e perde do outro. Sim. Com o Alan Franco e assim com o Sabino também. No meio Mas eu imagino que ele vá repetir esse sistema que foi bem contra o Talheres, contra o Botafogo e contra o Atlético, né? Que é essa linha híbrida aí com o Ferrarese e com o Cédric, imagino eu. Então, se for isso que vai acontecer, se acontecer isso, vai ter Cédric de um lado, aí vamos esperar um pouco resolver a lateral esquerda. Eu acho que vai ser o Enzo, mas que embora tenha jogado o jogo inteiro contra o Santos. Eu iria de Enzo também. Tudo, né? Libertadores, língua e tudo mais. Aí embora, né, só esse detalhe do Enzo, desculpe, contra os jogos do Brasileiro, contra o Botafogo e contra o Galo, que o São Paulo jogou bem, o lateral esquerdo titular foi o Wendel, né? Dos jogos do Brasileiro. Então, tem discussão, dependendo do restante do time, porque aí o Wendel pode ser uma saída de jogo. Aí, Alisson e Marcos Antônio, me parece, né? E aí, é o André Silva, é o Ferreirinha, e aí acho que tem uma questão. Uma posição para algumas possibilidades, né? Isso. Luciano, Matheus Alves, ou, depende do que você for fazer, o Ferreira, certo? Exato.
E acho que tem uma quarta e menos provável opção, mais improvável opção, que talvez pelo ambiente, pelos últimos jogos, pelas últimas entradas, acho a menos provável das todas essas, que seria a entrada do Bobadilha. Paraguaio, conhece o adversário, conhece o local, tem começado a jogar um pouco mais, mas eu acho a menos provável. É osso, vai ser osso. Eu acho... Puta, difícil dizer, mas eu acho que ele vai com o Alan Franco e acho que ele vai com o Luciano. O que você acha? Eu acho que... Eu também acho. Eu também acho que é um time mais... Mas eu não sei se eu faria isso também. Mas eu também não sei o que eu faria. Então, aí só que assim, o Zubeldia está numa situação que qualquer coisa que ele fizer, ele vai ser cornetado por alguém. Sim. Né? Mas eu acho que é um jogo mais para jogadores do tipo, como foi o jogo do Tadieres, sim, né? Do que para os moleques. Os moleques podem até entrar nas trocas quando precisar de mais vitalidade e proporcionar, mas ainda mais levando em consideração que o empate não é ruim. Eu iria com esses jogadores, começaria com os jogadores mais experientes, né? E aí ia fazendo as trocas com os moleques depois. Vou trazer bastidores do São Paulo. Luan reintegrado, treinando com os jogadores. Vou trazer alguns bastidores do volante do São Paulo. Vou falar sobre busca por um camisa 9 depois da lesão do Caleri e Lucas Moura quando pode voltar. Enfim, voltar ao São Paulo. Não vai ser nesta semana, trago bastidores para vocês. Mas antes só, se inscrevam aqui no canal, ativem as notificações, compartilhem os vídeos. Todos os dias tem informações, bastidores do futebol para vocês. Bom, começar pelo Luan. O Luan já tá 3 semanas treinando com o grupo, né? Já tá reintegrado, tava numa transição, tava abaixo fisicamente e deram um tempo para ele se recuperar. A informação que eu tenho é que assim, esses treinamentos ele tá voando, né? Tá voando nos treinamentos. Perdeu 7 quilos, né? É um jogador que tá muito bem fisicamente, muito forte, tem tido rendimento nesses treinamentos e é um jogador que está apto a ser relacionado pelo técnico Luiz Ubeldia. Então nessa situação em que você tem viagens, muitos jogos, calendário e tal, o Luan passa a ser uma opção. Depende agora apenas do Zubeldia para colocar ele na relação de jogadores para os jogos do São Paulo. Todo mundo dentro do São Paulo se surpreendeu com essa rápida evolução do jogador nesses treinamentos. Tinha gente dentro do São Paulo que achava que não ia evoluir, mesmo com o tempo que foi dado, mesmo colocando ele para treinar junto com os demais. Lembrando que ele não estava treinando, né? Estava treinando em horários alternativos. Isso estava fazendo muito mal para o jogador, né? O jogador queria apostar em continuar no São Paulo, mas acabou que ele teve essa chance e está indo muito bem. Então é um jogador que fisicamente está bem, está fininho, né? Está motivado nesses treinamentos, então ele quer muito ter essa oportunidade. E agora depende do técnico Zubeldia. São Paulo está buscando um camisa 9, sim, no mercado para alternativa, né, à lesão do Caleri, que vai operar ainda essa semana aqui em São Paulo, né? A lesão do ligamento cruzado anterior vai ter um longo período de recuperação, muito provavelmente não joga mais nessa temporada. Só que essa contratação, ela não é uma contratação que o São Paulo vai fazer uma loucura financeira mesmo, porque também não tem grana, né? Vocês estão vendo aí balanços e tudo mais, as questões financeiras do São Paulo, né? A dívida aumentando, então o São Paulo não vai fazer nenhuma loucura para trazer um centroavante, mas quer observar o mercado e trazer uma oportunidade. Nesse primeiro momento, jogadores que estão sem contrato, óbvio que tem uma opção ou outra ali, mas a discussão melhor seria esperar o período até o Mundial de Clubes, né? São alguns jogos que o São Paulo vai cumprir até lá, e aí você tem o André Silva e o próprio Rian Francisco que dão conta. O André, no último jogo contra o Santos, fez gol e deu assistência. Então o São Paulo está avaliando exatamente isso. É melhor pegar um jogador agora livre no mercado e trazer, e aí corre o risco de você trazer um jogador que está sem ritmo, um jogador que, né, de repente está ali sem jogar muito tempo, ou você busca alternativas no mercado quando abrir a janela. E aí você tenta um empréstimo, você tenta alguma coisa nessa situação. Nomes
nomes estão sendo discutidos? Nesse momento, não discutidos, mas muitos nomes estão sendo oferecidos e falados nos bastidores do São Paulo, né? Então, assim, desde o Diego Costa, né, que inclusive foi citado o nome dele nos bastidores, mas não é um perfil muito do São Paulo nesse momento, apesar de ele ter jogado com o Oscar, o Lucas conhecer muito bem ele. Até tem que ver como é que é a condição física desse jogador hoje, né? Ele tá morando na Espanha, tá aqui no Brasil por um período ainda, mas é um jogador que, por exemplo, São Paulo não está avaliando para contratar nesse momento. E outros jogadores que também, São Paulo também recebe recomendações, são oferecidos e tudo mais. Carlos Vinícius, por exemplo, Fulham, já está há muito tempo na Europa, aí seria um outro tipo de negociação, um outro tipo de investimento. É um jogador que está na pauta? O São Paulo sabe que é uma possibilidade, mas também não tem nenhuma negociação aberta. Então, assim, são nomes muito mais especulados, muito mais falados de bastidor do que propriamente em ação. O São Paulo está muito ainda decidindo se vai atingir essa questão de trazer um jogador agora sem contrato ou se vai atrás de jogador na janela, que acho que é o melhor, né? Acho que é muito mais rápido e fácil, né? Acho que é muito mais certeiro você ir buscar um jogador na janela do que propriamente você ir agora pegando, entre aspas, qualquer um. Lucas Moura não vai viajar para o Paraguai, Lucas Moura não vai viajar provavelmente para Fortaleza, e aí ainda está na transição física, não treinou com o grupo, e isso deve acontecer na semana que vem. Então a expectativa é jogo da Copa do Brasil na outra semana ou contra o Fortaleza na sexta pelo Campeonato Brasileiro no Morumbi. Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E o Tricolor entra em campo hoje jogando fora de casa contra o Libertad pela fase de grupos da Libertadores. O Zubeldia ainda não vai contar com Lucas Moura e com Oscar, além do Arboleda, que também segue fora, além do Pablo Maia, né, do Caleri e do Luiz Gustavo. Então a provável escalação do São Paulo para o jogo de hoje deve ter Rafael, Cédric, Juan, Alan Franco e Enzo Dias, Alisson, Marcos Antônio e Matheus Alves, Lucas Ferreira, André Silva e Ferreirinha. E a partida de hoje é muito importante para o São Paulo tentar vencer ou pelo menos empatar, já que o Alianza Lima venceu ontem o Talleres por 3-2 e embolou o grupo D. O Libertad lidera, né, com 6 pontos, o São Paulo aparece em segundo com 4, em terceiro aparece o Alianza Lima também com 4, em último lugar aparece o Talleres com nenhum ponto. E é muito importante então o São Paulo tentar pelo menos empatar, até porque se o Libertad vencer, vai chegar a 9 pontos na liderança do grupo e vai abrir muito do São Paulo. Então é um jogo muito importante para o Tricolor e também para o Zubeldia, que segue muito ameaçado no comando do São Paulo. E agora vamos ver como ficou a classificação do Campeonato Brasileiro após o fim da 5ª rodada. O Palmeiras lidera, né, com 13 pontos, em segundo aparece o Flamengo com 11, em terceiro o Fluminense com 10, em quarto o Bragantino também com 10, na 5ª colocação aparece o Ceará, na 6ª o Corinthians, na 7ª o Cruzeiro, na 8ª o Vasco da Gama, na 9ª o Juventude e na 10ª o São Paulo, esses com 7 pontos. Na 11ª aparece o Mirassol, na 12ª o Internacional, na 13ª o Bahia, esses com 6 pontos. Na 14ª colocação aparece o Fortaleza, na 15ª o Botafogo, na 16ª o Vitória, na 17ª o Atlético Mineiro, esses com 5 pontos. Já na 18ª colocação aparece o Santos e na 19ª o Grêmio, esses com 4 pontos. E na última colocação aparece o Sport com apenas 1 ponto, esse ponto que eles ganhou contra o São Paulo. Então, quando eu vejo alguns comentaristas falando que o São Paulo não tem elenco, então será que não tem elenco nem para ter vencido o Sport jogando em casa, que todas as outras equipes vêm vencendo? E não adianta falar que é falta do Lucas Moura e do Oscar apenas,
Porque no Campeonato Paulista, o São Paulo não venceu o Inter de Limeira, o Velo Clube perdeu em casa para Ponte Preta, com o Lucas Moura e com o Oscar. Então vamos torcer para o São Paulo vencer, ou pelo menos empatar hoje na Libertadores, para não se complicar, né, pessoal? Então se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!